Aleluia. Pode sentar, amado. Vocês estão bem? O pastor hoje, o pastor e o Marcos, hoje eles estão de viagem. Eles tiraram uma semana para viajar, para conhecer alguns lugares, algumas igrejas. E nós aqui, como igreja, nós sempre buscamos uma excelência, buscamos crescer naquilo que o Senhor tem nos dado, crescer naquilo que nós temos possibilidade de fazer. Existem coisas que o Senhor faz e existem coisas que nós fazemos, amém? E nessa viagem o pastor viajou para que ele receba de Deus inspiração, receba de Deus palavras e receba também bagagem para a gente. Como nós sempre falamos aqui, ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. E uma outra grande verdade é que se a gente conhecer alguém que já trilhou o caminho pelo qual nós queremos trilhar, é muito mais fácil, não é? A gente aprender com quem já passou, com quem já caminhou no caminho que a gente quer caminhar. E então orem para que ele venha abastecido, que Deus traga coisas ao coração dele, ao coração do Marcos, que vão ser subsídios, fundamentos para o crescimento dessa obra, dessa casa, amém? Mas vamos lá, hoje nós vamos falar. Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Deus tem falado nas últimas pregações. O pastor trouxe uma série de mensagens destruindo as obras do diabo. E Deus tratou muito conosco individualmente. Deus tratou coisas no nosso coração que nós precisamos mudar, nós precisamos encarar, precisamos tomar uma postura diante dessas coisas e fazer com que elas se tornem diferentes na nossa vida. E hoje o Senhor continua falando ao nosso coração. Mas hoje nós vamos falar sobre senso de coletividade. Nós precisamos mudar a nossa vida individual. Nós precisamos buscar aperfeiçoamento, mudança. E isso de fato é necessário para cada um de nós. Nós não podemos viver uma vida da mesma forma de que quando a gente nasceu até o dia em que a gente morrer. Isso é sinal de doença, é sinal de que as coisas não vão bem. Nós precisamos buscar melhoras constantemente, diariamente. Mas quando nós melhoramos, quando nós buscamos melhorar individualmente, muitas vezes nós tendemos a nos esquecer do coletivo. E hoje eu quero resgatar um pouquinho disso com vocês nessa noite. Nós somos seres individuais, Deus nos criou, Deus colocou em nós características individuais, mas todas as coisas que Deus colocou em nós, que Deus nos deu, Ele nos deu para que nós possamos usar em um grande grupo, em um grande propósito, em uma visão muito maior do que apenas nós mesmos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que tudo que Deus criou pode ter começado de mas o objetivo era sempre um grupo de pessoas, mais de pode ter começado no eu, mas sempre terminou em nós. E se você for de uma capa da Bíblia, a outra capa da Bíblia vai ser sempre o nós. Vai ser sempre o nós. Deus nos criou de forma individual, mas nós precisamos entender e colocar dentro de nós o significado e o apreço pelo coletivo. Porque nós vivemos em sociedade, seja aonde a gente quer que a gente esteja, no trabalho, na família, na escola, na faculdade, na igreja. Nós vivemos em sociedade.
Você não nasce sem estar inserido em uma sociedade. Você pode dizer assim para mim: eu não tenho nenhum parente meu vivo, mas você herdou o nome de uma família. Já teve. Você está registrado dentro de uma cadeia, dentro de uma família que tem um nome, possuiu um nome, possui algo que ficou registrado. Mesmo que você possa dizer: eu não tenho um parente vivo. Mas você nasceu em uma família, você herdou um nome, você herdou alguma coisa de um coletivo. E quando nós olhamos para o coletivo, às vezes a gente esquece que o coletivo, ele precisa de nós. O que é um coletivo, gente? Uma reunião de muitos, né? É algo que não acontece se não houver muitos juntos. É uma aglomeração de indivíduos, digamos assim, bem no popular. O coletivo é o ajuntamento dos indivíduos. E a igreja, ela é exatamente um coletivo. A igreja é exatamente um coletivo. Aqui, nós estamos aqui, nós viemos aqui, em primeiro lugar, por causa de Deus. Mas Deus estabeleceu uma igreja. Deus não estabeleceu um indivíduo. Deus estabeleceu uma igreja de muitas pessoas. Deus não estabeleceu um indivíduo como igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos igreja, sim. Mas a Bíblia diz que nós somos parte de um corpo maior. E por isso é coletivo. E por isso é coletivo. Para a gente falar sobre coletivo, a gente precisa passar pela individualidade, que eu já falei aqui, e precisa passar por uma outra coisa também, chamada caráter. Quando nós entendemos o conceito de caráter, nós aplicamos normalmente na nossa vida individual, não é isso mesmo? O que é o caráter? O caráter é a nossa construção de valores, nosso senso de moral, nosso senso de certo e de errado, e isso guia e determina os nossos passos durante a nossa vida, falando de individualmente. E falando no coletivo, a igreja do Senhor também tem um caráter. O nosso caráter precisa refletir a imagem de Jesus. E quando nós falamos de igreja, a igreja possui um caráter também. E quando nós, como indivíduos, refletimos a imagem de Jesus, a igreja reflete o quê? A imagem de Jesus. Então entenda, quando você vive no coletivo, você não anula o individual. Você está colocando o seu individual, as suas individualidades a serviço do coletivo. E isso é algo que nós precisamos entender. Eu costumo falar, eu sou um pouco radical, e eu costumo falar o seguinte: existem 2 momentos que você perde a sua individualidade. Um é quando você casa e o outro é quando você aceita Jesus. Porque quando você casa, a própria Bíblia diz, vocês se tornam uma só carne, um corpo. Isso já é um coletivo. Você divide a sua vida, a sua casa, todas as suas coisas com outra pessoa. E não tem como você ter individualidades. Morreu ali a individualidade. Você tem singularidades. Por quê? Porque eu sou diferente do pastor. O pastor é agitado, eu sou mais tranquila. Eu falo mais... Acho que ele fala um pouco menos, não sei. Não sei, nós somos diferentes em muitas coisas, gostos e muitas coisas. Mas isso é singularidade, isso não é individualidade. Individualidade é quando eu vivo a minha vida separada da vida dele. Isso não pode acontecer. Um outro momento é quando você aceita Jesus. Se você vive a sua vida separada de Jesus, você não aceitou Jesus de verdade. Você não se tornou crente, porque é impossível você viver uma vida espiritual cristã sem viver a vida de Jesus. Então, observem, não está separado. Mas quando a gente coloca em Deus a nossa individualidade, nós nos tornamos coletivos. Nós passamos a fazer parte de um corpo.
E esse corpo é chamado igreja. E nesse corpo, a gente não manifesta as nossas características individuais de forma incisiva. Nós trabalhamos para que nós possamos adquirir as características do corpo. Amém? Até aqui tudo bem? Vocês concordam? Porque o Senhor, Ele tem para sua noiva especificidades. Ele quer uma noiva santa, uma noiva de vestes lindas e brancas, e Ele quer uma noiva pura, santificada para o dia do casamento. E é por isso que nós precisamos absorver as características do corpo. Quando Deus cria Adão lá no Éden, coloca ele lá no Éden, Deus cria um homem, coloca no Éden, as coisas já estão criadas, e Deus fala para ele o seguinte: olha, você vai dominar sobre tudo que tiver aqui. Você vai trazer os nomes, você vai fazer tudo aqui. Você vai organizar a criação da forma que você organizar, vai ficar para todo sempre, amém. Mas quando Deus dá essa tarefa para Adão, ele percebe que ali, apesar de todo o poder e domínio que ele entregou na mão de Adão, falta alguma coisa ali para Adão. Então ele faz Eva. E a gente gosta de olhar esse texto no sentido do casamento. Sim, ok, foi para isso mesmo, mas não só para isso. Porque Deus faz alguém igual a Adão, um ser humano. Porque se não existisse um ser humano ali com Adão, como Adão se comunicaria, como Adão passaria conhecimento, como é que o propósito de Adão seria estabelecido na face da terra? Então, quando Deus faz Eva e entrega Adão, eles têm sim o propósito de se multiplicar, de encher a terra e de fazer todas as coisas, mas percebam que a presença de Eva potencializou todas as coisas que Deus deu como propósitos para a vida de Adão, que era lavrar a terra, cuidar, ajudar, fazer as coisas, nominar os animais, dominar sobre essa terra que o Senhor havia criado. Então, observe, nós precisamos sempre de um par. E quando eu falo um par, não necessariamente o casamento. Quando eu falo um par, nós precisamos estar em comunhão com o outro. Nós precisamos ter na nossa cabeça o senso de ajuda mútua, coletividade. Nós precisamos entender que nós não funcionamos sozinhos. Nós não funcionamos sozinhos. Eu preciso da Fernanda, a Fernanda precisa da Natália, a Natália precisa de outro, e por aí vai. Deus nunca coloca coisas no nosso coração para que a gente faça sozinho e que isso seja uma obra sozinha. Sabe por quê? Porque quando Deus começa a criar a terra, Deus cria a terra, mas o Espírito Santo já estava lá. Não estava? O Espírito Santo estava lá. Deus não começou nada sozinho. Quando Deus faz o homem, então, de novo, façamos o homem. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não faz nada sozinho. Deus não é individualista, mas o que acontece? Quando nós nos tornamos individualistas, nós então nos distanciamos do propósito de Deus para o ser humano. Deus não age só. Quando você busca um milagre, Deus faz o impossível e você faz o possível. Nunca você vai ver Deus agindo sozinho. E Ele pode, porque Ele é Deus. Basta uma palavra, tudo se faz ou tudo se desfaz. Se Ele fizer, se Ele falar. Então entenda, você não foi feito para viver na sua individualidade. Existe um propósito quando Deus cria algo. Existe um propósito quando você foi criado, quando Deus te criou. Existe um propósito, e o seu propósito é para ser exercido em coletividade, em comunidade, e não tem o que você possa fazer para mudar isso. Não existe. Não existe. E aí, sabe o que nós fazemos? Quando nós não conseguimos mudar isso, porque isso é algo que é estabelecido por Deus, nós mudamos então quem nós somos. Nós passamos a absorver conceitos mundanos, conceitos malignos, que
afagam a nossa alma e nos fazem acreditar que a gente é melhor sozinhos. E não muito difícil, vocês encontram esse tipo de pregação nos púlpitos das igrejas. Não muito distante de nós, vocês encontram palavras baseadas em técnicas de coaching, que vem aqui e fala: ai, você é único, você tem um DNA especial, ninguém é igual a você, e você é o princeso de Jesus, a princesa de Jesus, e você é você. Deixa eu te falar uma coisa, não existe você se você não se juntar com o outro. Você não é nada sem Deus. Deixa eu quebrar um pouquinho o seu ego, porque a gente vem para a igreja, a gente escuta coisas e a gente chega aqui, a gente quer então que daqui do altar, da igreja, saiam coisas que alimentem o que a gente é no nosso individual. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus morreu por todos, não foi só por você. Então Jesus não está preocupado se você está com o seu ego inflado e quer um carinho no seu ego. Jesus quer que a igreja dele seja edificada. Jesus quer que a igreja dele seja moldada. Jesus quer que o caráter dele seja assimilado pela igreja. Jesus não quer que você seja tratado de forma especial. Muito pelo contrário, Jesus quer te matar para você gerar frutos. Porque João fala que se a semente não for enterrada, plantada, e ela não morrer, ela não gera frutos. Então deixa eu te falar, não é sobre a sua vida, é sobre a sua morte. Não é sobre a sua individualidade, é sobre a coletividade que você precisa estar inserido. É sobre o corpo que você precisa participar, entendendo o seu propósito macro nele, não entendendo o seu micro propósito. O seu micro propósito mora dentro de um buraquinho chamado umbigo, mas o seu macro propósito mora no outro que está sentado do seu lado, e você não cumpre se você não descobrir o que o outro tem que completa o seu propósito. Então entenda, querido, se você é individualista, vai segurando aí, porque o Deus que você serve não é individualista. O Deus que você serve criou um homem. A partir desse homem, ele criou a humanidade. O Deus que você serve, o povo escolhido dele, ele chamou Abraão, tirou do meio da terra dele, fez uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Pai de multidões. Deus não pegou a família de Abraão e trabalhou com a família de Abraão sozinha. Deus gerou através de Abraão. Abraão foi pai de multidões. Abraão é nosso pai, estamos aqui por conta disso. Estamos aqui por conta disso. E você querendo morar no seu mundinho e viver sua vida sozinho, porque você escutou que você é único, especial, e o seu DNA não existe outro na terra. Sim, é verdade. Não existe outro mesmo, não. Mas Deus tem um propósito para isso. E não é o seu propósito. É o propósito dele. Deus não é individualista. Deus não está preocupado se você está fazendo birrinha diante dele, porque você não está sendo atendido na sua oração, você não está sendo atendido pelo irmão, pelo seu pastor. Enfim, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que você amadureça, cresça e faça parte de um propósito macro. Outro exemplo, Jesus veio para fazer o quê? Para nos salvar. E ele começou um ministério aqui na terra. E quando ele começou esse ministério, ele poderia cumprir todo o ministério dele sozinho. Mas ele não fez isso, ele chamou 12. E quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus pegou esses 12 e falou: fiquem aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Quando eles foram revestidos de poder, iniciou-se a igreja. E nós lemos aqui em Atos 2 o modelo da igreja. Eles faziam tudo juntos. Eles comiam junto, cantavam junto, adoravam junto, choravam junto, enterravam os mortos juntos. Eles comemoravam os nascimentos juntos. Eles dividiam todas as coisas. Não ficava ninguém na necessidade. Era tudo junto. Era tudo junto. Tudo junto. Foi essa igreja que os discípulos edificaram. Foi essa igreja que os discípulos deixaram como modelo para nós.
mas nós queremos uma igreja que nos sirva. Nós estamos preocupados que as pessoas nos sirvam. Eu venho para cá, para a igreja, e eu preciso que alguém dê um belo sorriso para mim, senão faz parte. A gente quer estar num ambiente que a gente seja bem recebido. Isso é normal, mas entenda. A igreja é para servir os doentes da terra. Você faz parte da igreja. Você serve em primeiro lugar. Mas nós chegamos aqui, a gente quer receber um abraço e um sorriso. A gente quer que alguém leve água para nós. A gente quer que tudo esteja impecável, senão a igreja não presta. Senão os irmãos dessa igreja... Olha, vou falar uma coisa com o pastor. Vou falar sobre os líderes dessa igreja. Porque... Meu irmão, não se preocupa com isso não. Nós todos estamos aqui e nós vamos para o mesmo céu. E se você quer viver a sua vida individual, você tem que orar para Jesus fazer um céu só para você. Sabe por quê? Porque você vai para um céu onde todos vão para o céu. Você não consegue viver em um céu individual, porque não vai existir um céu individual para você. Mas mesmo eu vivendo a minha vida individual, eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar aqui. Mas eu vou te falar, não existe outro lugar não. Ou é o céu coletivo, ou é aqui na terra, no inferno. Não sei onde você quiser, mas onde você quiser ficar. Mas só existe um céu, e esse céu é coletivo. Então se preocupe com isso. Entenda que a sua individualidade não te leva a lugar nenhum. Você precisa aprender a viver em bando. Literalmente, nesse bando aqui, ó, de doido, de maluco, que pula, que ri, que chora, que grita, que se desespera com o desespero do outro, que corre atrás. É aqui que você precisa aprender a viver. É aqui que você precisa aprender a viver. Tudo que você tem precisa convergir para isso aqui. Precisa convergir para o crescimento desse corpo aqui. Não tem jeito. Não tem jeito. O André acabou de fazer a leitura aqui do ofertório. E é uma leitura que fala que Jacó, ele fez um voto com o Senhor. Se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo. E é isso. Você já é abençoado. Devolva o que o Senhor te deu. Eu não estou nem falando em questões de dízimo agora, mas é que o texto cabe. Devolva o que você tem. Devolva aquilo que o Senhor tem te dado aqui na casa do Senhor. Ninguém aqui é tão pobre que não possa dar nada, e ninguém é tão rico que não possa receber nada. Essa é a beleza do corpo de Jesus. Nas nossas singularidades, nós temos nossas singularidades, mas a mesma graça é que cobre todos aqui. Então, ai pastora, eu não consigo fazer nada na igreja, eu sou um desgraçado, miserável, pobre, cego. Não, meu irmão, você não é não. Se você não sabe pregar, se você não sabe cantar, não sabe, você sabe fazer alguma coisa e não precisa. Jesus não está apenas numa pregação, num louvor. Não, Jesus está num sorriso que você dá para o próximo. Jesus está na visita que você faz ao hospital. Jesus está naquela casa que está caindo aos pedaços e que você pode ir lá e reformar para aquele vizinho, para aquele irmão. Jesus está em coisas que nem precisam ser vistas aqui. Mas é nessas coisas que Jesus está. E você pode sim fazer alguma coisa. Seja um ser que se preocupa com a coletividade. Porque o céu que você vai morar é coletivo. E você precisa entender que você é parte de um corpo. Esse corpo é a noiva de Jesus na terra. E observem uma coisa. Deus vem buscar uma noiva. Uma mulher formada. Deus não vem buscar uma menininha mimada. A noiva que Jesus vai se casar, vai reger as nações com Ele, vai governar com Ele. E vai se assentar à mesa do Cordeiro com Ele. Não é uma menina imatura, é uma mulher consciente e formada, é uma mulher consciente dos seus propósitos, mas Jesus vem buscar uma noiva que é formada de muitos. De mim, de você, de você, de você, de você, de todos nós aqui. Que é diferente da noiva que é formada. Perdão, irmãos, minha voz está uma benção. Jesus
veio buscar uma noiva que ela é formada por muitos. Não uma noiva que é formada com muitos. É diferente. Sabe por quê? Porque uma noiva formada de muitos é aquela noiva formada por pessoas que entendem o seu propósito, trabalham juntos para irem até o fim. Uma noiva formada com muitos, muitas vezes é um corpo disforme, sem forma. É um ajuntamento de pessoas que têm suas pretensões individuais e querem, através do nome de Deus, dizerem que são crentes, que são profetas, que são pastores, que são ministros, dizendo que são qualquer outra coisa. E elas querem alcançar seus objetivos pessoais através do ajuntamento desse corpo. Mas eu vou te falar, esse não é o corpo de Cristo. Esse é um corpo sem forma, é um corpo não reconhecido por Deus, porque a noiva de Jesus, ela é um corpo unido, um corpo que se encaixa, um corpo que tem uma forma e que atrai os olhos de Jesus. Então não queira participar de uma noiva suposta, formada com muitos. Participe de uma noiva formada de muitos, porque se você é um da noiva, você está cumprindo seu propósito. E Jesus vai casar com você no último dia. Amém? Aprenda algumas diferenças, sabe por quê? Porque se a gente não aprender essas diferenças, nós podemos ser levados a viver uma vida errada. E naquele grande dia, o Senhor vai falar para nós: eu não te conheço. Senhor, mas eu falei em seu nome. Não, mas eu não te conheço, pode se apartar de mim. Essa é a igreja formada com muitos. Vocês entenderam? Essa é a igreja formada com muitos. Com muitas pessoas que vivem suas vidas individuais em um ambiente coletivo. Porque isso aqui é um ambiente coletivo. Você chega aqui, tem muitas pessoas do seu lado. Mas a noiva, ela é o coletivo. Estão me fazendo entender? E você precisa fazer parte da noiva. Precisamos voltar ao início de tudo e reencontrar os nossos objetivos perdidos. Apocalipse 3,15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse é o indivíduo. Pastora, não vou ser vomitado pela boca de Jesus. Não, vai sim. Se você não deixar a sua vida individual e viver a sua vidinha achando que está agradando ao Senhor e não está vivendo uma vida de engano, essa é a igreja de Laodiceia. Você é como ela, que era uma igreja rica, que achava que possuía tudo, que tinha todas as coisas, mas não era a noiva de Jesus. Mas vamos lá, vamos avançar. A gente precisa entender algumas coisas sobre o senso de coletividade. O senso de coletividade surge quando reconheço que no outro existe uma parte de mim. Já falamos aqui, né? Somos únicos. Mas sermos únicos não quer dizer que nós vamos construir um império individual. Sermos únicos apenas significa que eu carrego um propósito dentro de mim, que para cumprir esse propósito, eu preciso do que a Fernanda carrega. A Fernanda carrega um propósito que para cumprir, ela precisa do que a Ivete carrega. Nós somos únicos, mas porque Deus colocou um propósito específico dentro de cada um de nós único, mas nós precisamos do outro. E não há como não viver aqui com o outro. Não há como, não há possibilidade. Pastora, mas deixa eu te falar uma coisa. É que o outro, ele é difícil. Ele é uma pessoa assim um pouquinho complicada, sabe? Eu falo, ele não entende. Quando eu quero ficar quieta, ele quer falar. Quando eu quero falar, ele quer... Então, é complicado. O outro gosta de vermelho, eu gosto de preto. O outro... Pastora, não dá. Então, vamos fazer assim. Eu vou conviver aqui, no meu cantinho, sentado no meu lugar. Não vou falar com ele. E cada um vive a sua vibe. Não vai funcionar, está errado. E sabe de quem é a responsabilidade de
se aproximar do outro é sua. Sabe por quê? A gente também sempre foi complicado, mas o amor de Jesus sempre esteve estendido a nós. Nós não somos bonitinhos e nem santinhos, mas o amor de Jesus foi estendido a nós e é por isso que nós estamos aqui. Se Jesus nos olhasse e falasse, meu Deus do céu, o Helder grita demais, não dou conta, e não amasse o Helder, e se Jesus falasse, o pastor anda demais, e não amasse o pastor, se Jesus falasse, a pastora é braba de vez em quando, meus irmãos, a gente tem um exemplo, Jesus nos amou primeiro, então é nosso dever amar o outro, é nosso dever estabelecer a comunhão com o outro. Não fique sentado na sua cadeira esperando que a igreja lhe sirva, que o outro se aproxime, que você possa ter o seu propósito completado a partir da atitude do outro. A atitude é sua, a responsabilidade do coletivo é sua. O Senhor te deu essa responsabilidade. Você precisa encontrar no outro aquilo que te completa e viver o propósito único de Cristo. Você precisa andar junto com o outro, doendo não doendo, espetando não espetando. Vocês conhecem a historinha do porco-espinho? O porco-espinho, ele é um animal que não dá para encostar nele, né? E ele ejeta os espinhos dele. Então é muito difícil, é um animal muito difícil de tocar, de se aproximar dele, porque toda vez que ele é acuado, ele joga os espinhos dele. Mas existe uma curiosidade. Quando eles estão no frio intenso, na neve intensa, sabe o que eles fazem? Eles recuam da ferocidade deles. Eles se ajuntam em bandos, em monte, porque eles precisam se aquecer. Então eles se embolam. Nesse momento que eles se embolam, os espinhos um dos outros vão espetando. E eles sangram, mas eles precisam passar a noite inteira ali, até que o sol raie, para eles poderem se distanciar um do outro, porque senão sozinhos eles morrem, eles não conseguem suportar o frio. Meu irmão, você é um porco-espinho, eu também, e a gente precisa se aquecer. Não é? É isso aí. E a gente precisa andar junto. Vai espetar, vai sangrar, mas você precisa do outro, senão você morre. Você precisa do outro, senão você vai morrer. Vai espetar, meu irmão, mas deixa o espinho dele aí. Você também espeta o outro que está atrás de você. Você também espeta o outro que está do seu lado. Entenda que é sua responsabilidade viver os propósitos de Cristo. E é você que vai encontrar o outro. É você que vai ajudar o outro. E ele vai te ajudar quando ele estiver curado. Na sua individualidade. Ele vai saber fazer parte do coletivo. Em 1 Pedro, capítulo 2, 17 ao 28... Tem um texto aqui, eu não vou ler, mas Pedro vem falando exatamente disso. O olho não pode dizer ao corpo, olha, eu não preciso de você, eu sobrevivo sozinho. A mão não pode dizer, não preciso dos pés. E ele termina assim, Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros e os que têm o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. Ou seja, Deus estabeleceu a igreja com pessoas que fluem em diferentes lugares. Você não vai fluir junto com o outro. Se você quiser achar o igual a você, você está enrolado. Você até pode achar, mas não é com ele que você vai fluir com diferente. E essa é a beleza do corpo de Cristo. Essa é a beleza de viver uma vida em coletividade. Depois você lê esse texto, que ele é muito bom. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 28. Ser responsável pelo corpo de Cristo é um sinal de que você é maduro. É um sinal de que você já passou da sua individualidade, deixou morrer a sua individualidade e tem vivido a coletividade que é proposta pelo Senhor para as nossas vidas. Segundo ponto. Ai, meu Deus, minha voz está benção, mas dá para entender. O senso de coletividade dispensa as igualdades e fortalece as diferenças. Como assim dispensa as igualdades, pastora?
No sentido de que você vai ter alguém igual ao outro, como eu acabei de falar. Mas se o outro faz aquilo que você faz, se o outro desenvolve a mesma coisa que você desenvolve, você já é aproximado pelo ministério, pela característica. Mas você precisa edificar aqueles que não são como você. O seu dom precisa servir para a edificação da igreja e gerar nas outras pessoas coisas diferentes. E uma outra coisa também. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, não apenas nos dons e nos ministérios, na forma de ser. E Jesus, ele nunca exaltou o igual. Ele sempre esteve no meio de pessoas que eram diferentes, rejeitadas e que não eram um modelo social adequado. Jesus andou com prostitutas, Jesus andou com ladrões, cobradores de impostos e um monte de coisas. E a vida de Jesus foi um nascimento que não foi normal. Primeiro que ele era Deus, ele poderia liberar uma palavra e a humanidade poderia ser salva. Mas ele escolheu vir como homem, como eu e você, estar aqui, sofrer, morrer e nos salvar. E depois do nascimento dele, Jesus era um rei, era o filho de Deus, e Jesus nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. É o lugar que nasce um rei? Não é um lugar que nasce um rei. Jesus andou com todo tipo de gente, como eu falei. A família de Jesus, a descendência de Jesus, era a descendência de Davi, que teve uma vida marcada pelo pecado, foi um homem segundo o coração de Deus, mas a sua geração teve um histórico um pouquinho complicado, só você voltar lá no Antigo Testamento e ler. A sua família sofreu, a espada foi colocada em sua casa. Jesus veio dessa descendência. Jesus nasceu de uma virgem, uma menina de 14 a 17 anos, mais ou menos a média de idade. O pai era o Espírito Santo, não era o namorado de Maria, o marido de Maria. Você está vendo que história diferente? E a gente quer sempre os iguais. Mas é diferente. Dá para entender? Diferente. A gente quer os iguais, mas não é. Jesus chamou para você viver com os diferentes, para você se aproximar dos diferentes, para você manter uma vida comum com aquele que não é como você, nem em ministério e nem em características pessoais. Esquece, você morreu para o individualismo. Você agora vive no coletivo. Esquece. Gálatas 3:26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Jesus Cristo. Então, não tem desculpa para você não andar com seu irmão. Não compare, não dê desculpa, não julgue o irmão, não se sinta melhor do que ele. Você é como qualquer um outro. A igreja hoje, ela foi permeada por um sentimento maligno também, que é o de comparação. Eu comparo o outro porque o outro não é como eu e a minha opinião sempre é certa, já perceberam? Nunca eu considero a opinião do outro, o jeito do outro, a fala do outro como certo, não, é sempre a partir de mim, mas que isso seja quebrado em nome de Jesus, porque precisa ser a partir do outro, você precisa do outro. Ao invés de você comparar, ao invés de você beber o sangue do irmão na mesa com canudinho, falando mal dele, se aproxime desse irmão na diferença dele, se aproxime desse irmão na dificuldade dele, se aproxime dessa pessoa. Tenha prazer em andar com os diferentes, você aprende. Irmão, Jesus andava com os diferentes e para o ministério dele, ele escolheu 12. Não deu certo. Jesus não sabia que ele era diferente? Jesus sabia que Judas roubava a bolsa. Jesus sabia que Judas era aquele que em alguns momentos dava pitaco onde não era chamado, como lá no milagre lá do perfume derramado da mulher. Não, se isso aí fosse dado para os pobres, isso aí seria muito mais valioso. Irmão, mesmo que o irmão que esteja do seu lado seja o Judas,
Conviva com o Judas, abrace o Judas, carregue o Judas, converse com o Judas, vá comer hambúrguer com o Judas, chame o Judas para sua casa. Irmão, é isso aí, isso é evangelho. Isso é evangelho. Mas ele vai me trair. Sim, mas sabe de uma coisa? A gente se preocupa com o resultado final. Porque a gente não quer sofrer. Mas Jesus já sabia do resultado final dele e ele veio para isso mesmo. Ele veio para sofrer, morrer na cruz. Ele também já sabia. Ele também não queria, porque sabe qual foi a oração dele? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus também não queria, porque ele sabia as dores que ele ia sofrer. Mas ele entendeu que essa era a vontade do Pai para um propósito macro. Jesus, no seu propósito, né? Ele veio salvar, vamos dizer, era um propósito inicial para um grande propósito. Que hoje eu, você, todos nós aqui estamos espalhando o nome dele, a salvação dele pela face da terra. Então ele conviveu com tudo que ele tinha que conviver. Ele conviveu com Pedro, que deu as vaciladas. Depois, amém, glória a Deus. Mas ele conviveu. Então, ele conviveu com João e Tiago, que ficava um disputando. Não, eu que vou sentar perto de Jesus. Não, hoje sou eu. Olha, eu vou pedir minha mãe para ir lá falar com Jesus para, quando ele estiver no céu, botar um de cada lado no trono. Irmãos, nós somos todos iguais, todos infantis. Todos temos comportamentos que só Jesus na nossa vida. Mas conviva, irmão. É isso aí. E sabe de uma coisa? O destino do Judas não foi Jesus que determinou. Sabe o que acontece? Judas se mata. Pode deixar, irmão. O Judas da sua vida vai morrer em algum momento. Se ele não se converter, ele vai morrer em algum momento. Mas não é você que vai matar ele. Não é você que vai pegar no pescoço dele. Não é. É Jesus no tempo determinado que vai fazer com que as coisas aconteçam. Não é você. Você não tem permissão para matar o Judas. Você vai passar pela cruz, você vai passar pela traição, você vai viver o propósito coletivo. E se o Judas não se converter, ele vai viver um outro propósito que não é o mesmo seu. Mas você vai permanecer no seu lugar e vai cumprir o seu propósito. Portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. E em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos capítulo 14 vai dizer isso. É simples assim. É muito simples. O evangelho é simples. E por último, o senso de coletividade te responsabiliza. Não seja um crente 3S. A gente sempre fala do crente 3S, né? O crente 3S é o salvo, sentado, satisfeito, que está aqui, ele vai para o céu? Vai. Mas ele não contribui em nada. E muitas vezes o crente 3S atrapalha o propósito daquele que está fazendo alguma coisa. Esse é o perigo de ser um crente 3S. Porque o crente 3S, ele não faz, mas às vezes ele reclama. Ele não ajuda, mas às vezes ele critica. Então, faça alguma coisa para você não ser enquadrado nesse padrão de crente 3S. Faça alguma coisa para que você não seja contado como aqueles que vão para o céu assim, sabe? Escapando. Faça alguma coisa no corpo de Cristo. Faça alguma coisa. O que vier à sua mão para fazer, faça. Não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Sabe por quê? Porque a gente deixa de fazer, a gente fica parado e consegue observar tudo que está em volta.
quando a gente está parado. A gente olha se a igreja está suja, se o banheiro está cheio de lixo. A gente olha se a roupa do irmão. A gente olha tudo, mas a gente não coloca a mão para fazer nada. A gente sabe que o irmão está triste. A gente fala, aconteceu alguma coisa na vida daquele coitado ali. Jesus tem misericórdia dele. Mas você não levanta e não vai lá fazer uma oração por ele e dar um abraço nele. Então não seja crente 3S, porque o crente 3S, ele se torna um para-raio de olhar e de atrair e de reconhecer coisas erradas. E isso acaba contaminando seu coração. Isso acaba contaminando seu coração. Então, não seja assim. Não queira o benefício do todo, vivendo uma vida individual. Muitas vezes é assim que nós nos comportamos. Mas aquela irmã tem tanta graça e tanta unção. Mas o Alan canta tão bem. Mas você sabe os bastidores? Você sabe quanto tempo o Alan tira as músicas, prepara, puxa a orelha dos músicos, zanga com o vocal, se aborrece, se entristece, ri também, se alegra. É assim, queridos, bastidores. Mas quando nós chegamos aqui e nós sentamos nessa cadeira e exercemos o nosso ofício de 3S, tudo fica muito vago pra gente. E é muito fácil falar. E aí eu quero um louvor perfeito, uma palavra perfeita, a oração perfeita, a igreja perfeita, mas você não pagou nenhuma parte desse preço. Você vive sua vida individual, vem da sua casa bonitinho, cheirosinho, chega aqui no culto, se assenta, mas você não fez nada para que tudo isso aqui fosse oferecido a você. E muitas vezes até os pastores precisam, por pressões externas, adaptar sua palavra. Mas eu vou te falar uma coisinha, querido, aqui não vai ter adaptação. Ou você passa a ter um senso de coletividade e a viver o propósito da igreja de Jesus Cristo, ou você tem que ir para outro lugar, porque aqui nós falamos sobre Jesus, pregamos sobre Jesus, nós não somos perfeitos, mas nós vamos morar no céu, porque nós estamos caminhando juntos para o céu, amém? Se é assim que você quer ver, você pode pegar a sua viola, colocar na sua sacola e partir, porque a igreja que Jesus vai levar é a igreja que anda junto, sofre junto, chora junto, tem defeito, tem qualidade, mas faz todas as coisas para a honra, glória e louvor no nome dele, e não fica caçando defeito no outro, que também é a igreja de Jesus, que também é noiva. Faça alguma coisa, não seja um 3S. O 3S ele pode até ir para o céu, mas eu vou te falar, é dureza, é pior, sabia? Que às vezes a gente pensa que está num conforto, que é 3S, não está fazendo nada, mas você vive uma vida amarga sozinha. Você não goza dos mesmos privilégios do corpo. Isso eu posso te garantir. Isso eu posso te garantir com toda certeza. E muitas vezes, a nossa falta de comprometimento com o coletivo gera consequências ainda maiores do que apenas nesse lugar que nós chamamos de igreja. A igreja brasileira é um exemplo disso. A igreja brasileira precisa se arrepender e muito. A igreja brasileira tem sido omissa. A igreja brasileira tem deixado de orar pelo propósito macro nessa nação. E a igreja brasileira tem orado pelos micropropósitos que agradam seus próprios pastores, seus próprios locais. Tem orado para que coisas sejam feitas para um grupo de pessoas, uma denominação, um lugar. Gente, não tem nada demais em orarmos. Nós estamos orando aqui por um local. E isso é legítimo. Mas não é sobre isso. É uma igreja que não se preocupa em derramar na nação tudo aquilo que o Senhor tem dado. E a gente está correndo atrás. Eu quero viver o avivamento. Não vai viver o avivamento, porque aonde existe divisão não há avivamento. A igreja brasileira ainda vive por placas. A igreja brasileira ainda vive ouvindo coisas e abraçando doutrinas que massageiam o ego, que favorecem o individualismo. Mas enquanto isso não mudar, o cenário da nação não vai mudar, a política não vai mudar, a economia não vai mudar, a sua casa não vai mudar, a escola dos seus filhos, que doutrina os seus filhos, não vai mudar. E é culpa nossa.
É culpa nossa, é nossa culpa como igreja que não nos levantamos e não nos posicionamos como uma igreja forte, que vence na força do Senhor. Se nós não nos posicionarmos coletivamente, nós somos facilmente tragados. Uma presa fora do bando, um animal fora do bando, ele é presa. No bando é mais difícil. Então, querido, que nessa noite, o senso de coletividade, o senso de pertencimento, o senso de que você precisa ser responsável pelo outro, sim. O senso que Jesus teve quando Ele veio e morreu por pecadores que Ele nem havia conhecido ainda. Nós não éramos nascidos, mas a salvação de Jesus nos alcançou. Que o senso de Jesus cubra a sua vida e a sua casa, a sua mente, que desconstrua na sua mente o seu egoísmo. Em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Oh, aleluia.